Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, como que está esse período de reclusão? Agora são 18 horas, 37 minutos. Eu estou em Goiânia, né? E resolvi vir aqui para justamente a gente poder passar esse tempinho juntos, né? Afinal de contas, faz dias que nós estamos reclusos dentro de casa, né? Boa noite, Francisca. Tudo bem? O que eu quero conversar um pouquinho com vocês? Eu tenho colocado uns posts, né? Nas minhas redes sociais, falando um pouco sobre ansiedade nesse tempo de quarentena, né? E aí eu quero lançar uma pergunta para vocês, o que vocês acham a respeito da ansiedade, já que nós estamos vivendo num período bastante propício a isso. Para vocês, a ansiedade, ela é um transtorno ou ela é emocional? Ou você se encontra ansioso porque você tem pensamentos negativos? Ou você tem pensamentos negativos porque você está ansioso? Qual que é a visão que você tem sobre essas duas colocações? Oi, André. Boa noite. Eu estou bem, André. Estou aproveitando esse tempinho aqui, né, para aprofundar nos estudos, organizando algumas coisas aqui em casa, fazendo minhas caminhadas de manhã e à tarde. Então eu estou bem. E aí, como tem passado esses dias? Tem estado um pouco ansioso? Como que tá? Lembrando, gente, que a ansiedade, ela tem muito a ver com o tipo de personalidade. Então, dependendo do seu tipo de temperamento, do seu tipo de personalidade, você tem a tendência de ficar mais ansioso, né? E também a ansiedade como estado, ela tem a ver com as nossas, com as questões do cotidiano, relacionado ao nosso dia a dia. A Francisca está dizendo, eu sinto minha ansiedade como um transtorno, visto que eu às vezes fico ansiosa sem um motivo. Uhum. Então a Francisca, ela entende a ansiedade como um transtorno. Não de causas emocionais. Então, Francisca, a ansiedade, ela tem muito a ver com as crenças que a gente tem a nosso respeito. E essas crenças, normalmente, a gente foi construindo ela desde a primeira infância, né? Às vezes a gente é comparado, né? A gente observa que hoje as crianças vão para a escola e aí elas têm um padrão de nota que tem que tirar, de repente elas não conseguem atingir esse padrão. Isso tudo vai afetando o emocional da criança, trazendo insegurança ou quando a gente na infância, às vezes a gente recebe alguma palavra negativa e agora na vida adulta a gente a gente acredita naquelas palavras negativas, né? Então
tudo isso vai gerando uma insegurança quanto ao nosso valor, né? Então, acredito que a ansiedade, como emoção, ela está muito ligado à questão da segurança que nós temos do nosso valor, da nossa importância, né? Como que tá o som, gente? Como que tá a imagem? Tá tudo ok com o som? Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, gente, como eu falei no início, eu tenho trabalhado muito isso com os meus pacientes, tanto no consultório como lá no CAPES, sobre a questão dos pensamentos automáticos, né? Que normalmente eles são negativos. E a ansiedade, ela vem através desses pensamentos negativos sobre a gente. Então, a gente tem que abrir, no caso, ou iniciar uma batalha contra esses pensamentos automáticos. Na verdade, não é nem contra, mas você sempre substituir esses pensamentos automáticos, que normalmente eles são negativos, por outros tipos de pensamento a seu respeito. Aí como que eu vou fazer isso, Silvia? É justamente você precisa começar a abrir um debate com você mesmo. A nossa tendência, quando alguém diz algo negativo sobre a gente, ou quando a gente mesmo pensa algo negativo, nós temos é comum a gente aceitar, né? Então a gente aceita e sem questionar. Então, o que é ser ativo no tratamento? Por exemplo, uma pessoa que chega no consultório com ansiedade, com baixa autoestima. É justamente você começar a questionar a veracidade desses pensamentos. Porque se você aceitar eles, eles vão tomando forma, né? E vão ficando de um tamanho que você se vê muito pequena, né? Muito negativo. Você acha que você não vai dar conta. Então, esses pensamentos automáticos, eles estão negativo, por sinal, eles estão muito ligados às questões da infância e da nossa vivência, não só da infância, eles podem ter começado lá, mas ao longo da nossa existência, esses pensamentos vêm tomando conta, né? E eles nunca são combatidos. Então, questionamento é uma técnica que tem na terapia cognitiva comportamental, que é justamente eu começar a questionar, será que realmente eu sou isso que os meus pensamentos estão trazendo para mim? Será que realmente eu sou essa pessoa que eu consigo enxergar em mim? Será que realmente aquilo que meu professor falou, que minha mãe falou, ou meu pai, ou seja, quem for, será que realmente eu estou fadada a ser essa pessoa, né? Então, é isso que precisa ser questionado, tá? E esses pensamentos negativos, eles geram ansiedade e aí a gente vai se sentindo incapaz de realizar as coisas, né? A gente vai colocando num estado de reclusão, né? A gente não avança, eles impedem da gente avançar, né?
Então é muito importante quando você começar a perceber esses pensamentos negativos, não mais permitir que eles criam ninho na sua cabeça, né? Mas que você, através de umas perguntinhas, porque tudo aquilo que você, as mensagens que você vai enviar para o seu cérebro vai responder de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa realmente que eu não tenho valor. Então, o seu cérebro está recebendo todas essas mensagens. Eu não consigo tal coisa, eu não consigo vencer tal situação. Então, o seu cérebro vai recebendo como que você não consegue. Então, começa através desse questionamento a enviar outros tipos de mensagem para o seu cérebro. Por exemplo, eu vou enfrentar, né? Eu vou conseguir, eu posso isso, eu posso aquilo, eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim. Então você primeiro tem que começar a pensar coisas boas sobre você, né? Para isso, para você começar a pensar coisas boas a seu respeito, você precisa aprender a se conhecer melhor, conhecer os seus pontos fracos, conhecer os seus pontos fortes, né? Quando a gente se conhece, a gente passa a gostar mais da gente, porque às vezes a gente fica muito confusa, né? Por que eu tenho esse tipo de atitude? Por que eu tenho esse tipo de comportamento? Mas tudo isso por falta de conhecer a si mesmo, né? Então todo ser humano ele tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Então para você e no caso e melhorando a questão dessa redução da ansiedade, dessa visão negativa que você tem para com você, é importante você entrar num processo de autoconhecimento. A Francisca está dizendo que ela tem uma imagem sobre ela de uma pessoa frágil. Então, Francisca, começa a questionar se realmente você é uma pessoa frágil. De repente, as pessoas que têm contato com você não têm essa visão a seu respeito, mas você tem. Então, o importante, na verdade, não é a visão que as pessoas têm a meu respeito, né? A ideia que elas têm, mas a visão que eu tenho sobre mim. Então, começa a colocar isso em prática através dessas perguntas. Será que realmente eu sou essa pessoa frágil? Que você vai começar a se olhar de outra forma. Faz essa pergunta para você mesmo e você vai ter a resposta, tá? Tudo aquilo que a gente se questiona, a gente vai ter a resposta de uma forma ou de outra. Às vezes alguém, através de uma pessoa ou sei lá, você vai ler alguma coisa, aquilo vai falar com você. Mas a visão a seu respeito é parte desse questionamento, tá? Mais alguém tá me ouvindo? Quer fazer alguma pergunta? Eu não tô conseguindo, na verdade, ver as pessoas que estão online. Vocês precisam dar um oi para mim.
Me conta um pouquinho o que vocês estão fazendo para passar por esse período, né, de reclusão de uma forma mais tranquila, com a melhor qualidade de vida, né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão envolvidos com o quê? Vocês estão na frente da TV só ouvindo comentários com excesso de informação sobre o coronavírus? Como que tá? O que vocês estão fazendo com o tempo que vocês estão em casa para lidar melhor com essa situação? Tem 6 pessoas online só. Poucas pessoas, né? Talvez seja por conta do horário. Mas eu tô vendo aqui a Marguita. A Marguita é lá do Paraná, minha amiga. Boa noite, Marguita. Tudo bem com você? Leandro. Leandro é do Rio. E aí, Leandro, como você está? Como que está aí no Rio? Bom, gente, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre, assim, para quem está se sentindo muito ansioso, né? Sobre como reduzir essa ansiedade nesse momento. Tem uma técnica que eu trabalho bastante com os pacientes, tá? Que chama estratégia Calme-se. Porque normalmente as pessoas chegam no consultório, elas não querem aceitar a ansiedade. Elas falam assim: ai, Silvia, quando a ansiedade vem, eu ignoro ela. Não, a ansiedade não se vence ignorando, não. Você precisa aceitar a sua ansiedade. Então, o primeiro passo para você estabilizar é justamente aceitar a sua ansiedade. Então, tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, quanto mais você resistir, mais ela vai aumentar. Quanto mais você ignorar, mais ela vai aumentar. Então, você precisa aceitar a ansiedade, né? O segundo passo é começar a contemplar as coisas à sua volta. Então, se você mora num apartamento, por exemplo, que nem eu, vai na janela, olha para fora, né? Começa a contemplar o canto dos pássaros, o tempo, se está chovendo, se está nublado, né? Ou se de repente está sol. Tudo isso é uma forma de você contemplar as coisas à sua volta. Porque o objetivo é trazer você para a realidade, tá? Quando você está na realidade das coisas, a ansiedade ela não acha muito espaço, tá? Oi, Marcos. Boa noite. E aí? Como que tá esse tempinho para você? Quando a gente retornar ao trabalho, vai lá pra gente conversar um pouquinho, tá? Então, o terceiro ponto é você agir com a sua ansiedade. As pessoas param. De repente está fazendo algum trabalho, elas param, né? Assim, tipo assim, desiste facilmente, não vou continuar. Não, você tá sentindo ansiedade? Mesmo assim, você vai agir, você vai fazer as coisas que você precisa fazer, né? Que você se planejou a fazer, aquilo que você se dispôs a fazer. Tá tenso, né, Marcos? Eu imagino.
Então, aqui eu tô dando umas dicas, tá, Marcos, de como aliviar um pouco essa ansiedade do momento. Sim, vai passar. Essa crise vai passar também, tá? Ah, sim. O Leandro tá falando que no Rio tá uns 70, 80% deserto. Sim. Inclusive, eu tenho visto na reportagem, aqui em Goiânia também tá desse jeito. A quarta dica para você liberar, né, o ar dos seus pulmões bem devagar. É inspirar, né, com mais velocidade e expirar mais calmo. A gente faz justamente o contrário. A gente inspira com muita velocidade, expira com maior velocidade ainda. Então, para você liberar o ar dos seus pulmões devagar, você inspira e solta esse ar mais lento possível, tá? Bem lento, que você já vai começar a ver uma diferença, tá? Mantenha seus passos anteriores. Isso acho que vai entrar um pouquinho. As pessoas, né, esses dias abriram uma corrida no supermercado, né, em busca de estocar, de comprar mercadorias. Adrielza Borges. Boa noite, Adrielza. Gente, mantenha seus passos anteriores. Anda na mesma velocidade que você estava andando, indo no supermercado, dentro da normalidade, conforme você vai precisando das coisas. A ansiedade, gente, a gente não pode alimentar ela, a gente tem que reconhecer, mas a gente não pode alimentar ela. Eu falo que a gente costuma alimentar ela muito bem. Então, por exemplo, eu tô ansioso, tô com muito medo. Ansiedade e medo é praticamente a mesma coisa, tá? Então, se eu tô com medo das coisas acabar no supermercado e eu não conseguir ter mais as coisas em casa, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o passo, vou lá no supermercado para comprar o que eu preciso. E com isso você está alimentando a sua ansiedade. Então, mantenha seus passos anteriores, tá? Outro ponto importantíssimo é examinar os seus pensamentos. A Adrielza está falando, eu sou muito ansiosa e principalmente teimosa. Quando eu quero algo, eu quero já. E isso me torna uma pessoa impulsiva e afasta as pessoas de mim. É bem isso, Adrielza. O ansioso, normalmente, ele age por impulso, né? Aí fala por impulso, vai lá e compra por impulso, gasto que não tem, tudo por impulso, né? E aí, quando ela fala, afasta as pessoas de mim, é porque o impulsivo, normalmente, ele não pensa para falar, não é isso, Adrielza? Então, ele acaba afastando as pessoas, talvez por falar as coisas sem pensar, né? Ou também, outra maneira de afastar as pessoas é porque, gente, é muito tóxico. É um campo de contaminação a gente conviver com uma pessoa ansiosa, tá? Então, quando as pessoas começam a perceber muita ansiedade em mim, elas começam a esquivar, né? Não sei se é nesse sentido que você está falando ou se é os dois, tá, Adrielza? Mas normalmente o ansioso, ele age na maioria das vezes por impulso, porque ele tem que alimentar, ele pensa, tá? Não é que ele precisa alimentar a ansiedade, mas a pessoa pensa que precisa. Gerildo,
E aí, Gerildo, como você está? Zé Roberto Campos. Zé Roberto, onde você mora, Zé Roberto? Lá no Paraná eu sei que é, mas não sei a cidade. Tudo bem com você? Então, gente, examinar, como eu estava falando antes, examinar os pensamentos é muito importante. Talvez é o mais importante a se fazer, tá? Então começa a refletir sobre aquilo que você tem pensado. Começa a analisar a veracidade desses pensamentos que você vem tendo. Qual a possibilidade deles acontecerem? Abraão, outro para você, Abraão. E aí, tem trabalhado muito esses dias? Esses passos, né? Aceitar a sua ansiedade, contemplar as coisas à sua volta. Para quem está dentro de casa, com filhos pequenos, começa a contemplar esse momento que você está vivendo. Não queira viver outro momento fora disso, mas desfruta desse momento, usufrui desse momento que você está junto com seus filhos, ou junto com os seus pais, ou mesmo sozinho, né? Começa a desfrutar. Não queira aquilo que não está a seu alcance no momento, né? Então, é importante, né, contemplar as coisas à sua volta, agir com a sua ansiedade, trabalhando bastante, né, Abraão? Imagino. A sua profissão é que mais está trabalhando nesse momento. Age com sua ansiedade. Agir com a ansiedade, gente, não é ignorar, não, tá? É aceitar ela, mas fazer o que tem que ser feito apesar dela. Oi, Gerildo. Você está onde? Minas? Porque às vezes a pessoa, quando ela está muito ansiosa, ela para, né? A ansiedade paralisa. Então, você tem que fazer o caminho inverso. Você tem que reconhecer, aceitar, acolher, mas agir, tá? Apesar dela. Fazer o que tem que ser feito. E manter... E o mais importante, gente, depois que você fizer aceitar, contemplar as coisas à sua volta, vivenciar o momento que você está vivendo, ainda que seja um momento de incertezas, ainda que seja um momento, né, de você não conseguir, né, ter uma visão boa a respeito do futuro, ainda assim é necessário vivenciar esse momento, desfrutar dele, né? Contemplar ele do jeito que ele está no momento. A gente precisa viver dessa realidade no momento, tá? Como eu falei também, a questão de liberar o ar dos pulmões, né? Bem devagar. Quanto mais devagar você liberar, menos ansioso você vai ficar. Examine seus pensamentos. Então eu vou te dar um trabalho, ou seja, uma tarefa, tá? Comece a examinar os seus pensamentos, tá? Comece a refletir sobre eles.
depois de tudo isso, feito tudo isso, você vai perceber que você consegue, que você pode aceitar a sua ansiedade, que você consegue contemplar as coisas à sua volta, né? Que você pode agir com a sua ansiedade. Você vai, né? Se você está trabalhando, que nem o Abraão, eu também estou trabalhando um dia sim, um dia não, né? No dia da semana. Você vai conseguir fazer o seu trabalho. E você vai manter os seus passos anteriores, né? E tudo isso você vai perceber que você conseguiu, que você consegue, que você pode. Gente, isso não resolve com medicamento, tá? Às vezes a gente tem a tendência, porque tá muito ansioso, né, querer resolver isso com medicamento. Oi, Brenda. Saudade de aprender com você, Silvia. Está maravilhosa. Ai, Brendinha, eu tenho muita saudade de você. A Brenda, ela é uma estagiária que passou lá pelo CAPES, na área da psicologia. Gente, essa menina, ela promete. Loguinho, loguinho, vocês vão ter uma excelente profissional, tá? Um beijo, Brenda. Então, a Adrielza está falando, como trabalhar isso? Quais atitudes devem ser tomadas? É isso que eu estou falando, Adrielza. Aceitar a sua ansiedade, não foge dela, aceita ela, contempla as coisas à sua volta, as pessoas, né? Aquilo que você está fazendo, haja com a sua ansiedade. Libere o ar dos seus pulmões bem devagarinho. A gente aprendeu, né, a liberar o ar dos pulmões com muita velocidade, né? Então agora a gente precisa reaprender, gente. Para lidar com a ansiedade, a gente precisa desconstruir certos comportamentos e a gente precisa ser reeducado novamente, tá? Examine seus passos, examine seus pensamentos, tá, Adrielza? Ela fez a pergunta, né, como fazer. Isso aí é todo momento, minuto a minuto, todos os dias, gente. Porque pensamento é uma coisa aleatória, é uma coisa que a gente... involuntário, né? Ninguém deixa de pensar, né? Então, em todo tempo, em todo momento, a gente está pensando, não é verdade? E aí, quando você examinar os seus pensamentos, gente, você vai começar a perceber que você não está mais ansioso, porque você não está mais negativo, porque agora você já está tendo um olhar mais positivo sobre você, você já está mais autoconfiante, porque se você tem um olhar positivo sobre você, um olhar adequado da pessoa que você é, do valor que você tem, é natural, gente, que você vai se estar mais seguro. Então, para lidar com a ansiedade, a gente não precisa de coragem, não. A gente precisa de segurança, autossegurança e autoconfiança. Você precisa confiar que você dá conta, que você consegue, né? Então, se você começar hoje essa tarefa de examinar seus pensamentos, gente, pode me contatar amanhã que vocês vão estar se sentindo bem melhor. E a gente percebe quando a gente está sentindo melhor, né? Porque a ansiedade, ela dá muito desconforto. Ela dá náusea, né? Dá taquicardia, dá aquela angústia, né? Aquele nó na garganta, dores no peito. Então, todos esses sintomas, eles são muito desagradáveis. E quando você perceber
você vai perceber que você não está mais com esses sintomas. Eu não digo assim que hora ou outra você não vai sentir isso, tá? Porque isso tudo é um processo, tá, gente? Isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas você, na medida que você vai se reeducando, você vai percebendo essa melhora, tá? A última dica, tá? Espere seu futuro com aceitação. Então, eu acho que a gente precisa aceitar o momento que nós estamos vivendo, né, gente? Nessa época de incertezas, né, nesse tempo de pandemia, a gente sabe que vai afetar a economia, mas a despeito de tudo isso, se eu quero reduzir a minha ansiedade, se eu pretendo ter uma qualidade de vida melhor, eu preciso aprender a esperar o futuro com aceitação, tá? Então, comece aceitando a sua ansiedade, tá? Porque quando eu aceito, quando eu espero o futuro com aceitação, eu não vou lutar contra nada. O que vocês acham que vocês podem fazer nesse momento contra esse vírus? Só aquilo que está no nosso alcance, aquilo que está no nosso controle, conforme a gente já ouviu, né? As recomendações, as medidas de precauções que a gente precisa tomar. No mais, a gente não tem controle. Então, nesse momento é importante você começar a pensar naquilo que você tem controle, naquilo que você pode fazer. No que você não tem controle, tá? Não vejo nada de inteligente a gente querer controlar o incontrolável, tá? Ok, gente? Então é isso, tá? Espero, né, que eu tenha contribuído um pouquinho, né, com essas dicas. E vamos estar nos encontrando mais vezes nesse período, né? Mas é isso, gente. Desejo para vocês um final de sábado, um ótimo domingo. E eu vou voltar aqui depois para ver se vocês colocarem em prática essas dicas e como vocês vão estar se sentindo, tá? No mais, um beijo a todos. Até a próxima.